Tudo começou no século IX, onde era realizada a Festa das Marias, em Veneza, na Itália. Existia ali também um jovem padre franciscano que desejava homenagear Maria, mãe de Jesus, mas ele não tinha a mínima ideia de como ia fazer essa homenagem. Então ele passou boa parte do seu tempo pensando em alguma forma, alguma maneira de como homenagear Maria. Então ele teve uma ideia. Ele pensou em chamar o teatro para fazer a Festa das Marias, mas o representante daquele teatro lhe pediu um preço muito alto, mas muito alto mesmo, e ele não tinha nenhuma condições de pagar. Então ele teve mais uma ideia. Pensou então em procurar o circo, mas o responsável daquele circo também lhe pediu um custo muito alto, fazendo então com que ele não tivesse condições de pagar. Então ele foi até o caixa da igreja, o baú da igreja, e percebeu que ele estava vazio e agora não tinha nenhuma renda para poder homenagear Maria. E novamente ele voltou a pensar em alguma outra forma de como ele deveria homenagear Maria. De repente, lhe surgiu mais uma ideia. Vejam, observe, ele está fazendo um trabalho manual com madeira. O que será que esse padre está fazendo? Ele conseguiu montar um boneco e agora está dando acabamento nele. Bom, o boneco ficou pronto. E agora? Como fazer ele movimentar, pular, correr e fazer movimentos incríveis? Aquela era a dúvida daquele padre. Só lhe restava fazer o boneco se movimentar. Então novamente ele voltou a ficar pensativo em como resolver o problema do movimento. E também estava preocupado com o tempo, porque o dia das Marias já estava se aproximando. E ele estava com pouco tempo. E ao observar a cruz na parede, ele teve uma brilhante ideia. Observando então as duas cruzes, a cruz da parede e a do seu cordão, ele pôde perceber que aquelas cruzes poderiam lhe proporcionar mais uma brilhante ideia. Observe, o boneco está se movimentando. A sua teoria deu certo. E a partir daquele dia, o controle que manipula os bonecos passou a ser chamado de cruzeta, porque foi tirado da parede de uma igreja. Ele então levou o espetáculo para a praça pública e todos se encantaram com aquela novidade. E aquele dia foi inesquecível. E muitos perguntaram: o que é isso? Como se chamam esses bonecos? De que são feitos? E aquele padre respondeu: eles serão chamados de marote, que com o passar do tempo passou a se chamar de marionete, que quer dizer bonecos de Maria. A novidade despertou o interesse de muitos artistas na época a aprender e a manipular bonecos. Também despertou o interesse da realeza a convidar artistas que se apresentavam para reis, príncipes, princesas, barões, marqueses e muitas autoridades e governantes daquela época. De Veneza até o reino da Itália, a notícia se espalhou então por todo o velho continente. Aqui no Brasil, no período da colonização, padres jesuítas utilizavam a técnica das marionetes para catequizar índios. Na China, tem um teatro de sombras, ou silhueta como alguns chamam, um tipo de animação muito legal e interessante. No século XIX, um dos nossos governantes, Dom Pedro II, também se encantou com a beleza e os movimentos das marionetes. Com o passar dos tempos, surgiram várias técnicas de bonecos de vários estilos no nosso país e no mundo. Em Pernambuco, os bonecos gigantes de Olinda. Também em Pernambuco, o primeiro museu e teatro de bonecos de Olinda, na direção do pesquisador Fernando Augusto. Lá também tem um acervo riquíssimo de mamulengos, bonecos de luva que são feitos da madeira de mulungu, por isso que são chamados de mamulengos. Os bonecos também têm uma função muito importante na nossa sociedade. Eles são usados por professores e educadores religiosos para educar nossas crianças. Animadores de festas também usam os bonecos como ferramenta de trabalho para animar crianças em festas e eventos, hospitais, creches, orfanatos e escolas. Artistas de rua também usam bonecos como instrumento de recurso para suprir suas rendas. Depois da extinta TV Colosso,
os bonecos passaram a ter uma importância muito especial na televisão. Entre eles, no programa do Ratinho, está o Xaropinho, que foi feito por Eduardo Mascarenhas. Nas manhãs de segunda a sexta, o programa Mais Você, na Rede Globo, que é feito por Ana Maria Braga, está também o Louro José, um boneco que é manipulado por Tom Veiga, um grande e excelente artista de bonecos. Também não podemos deixar de falar das grandes companhias de teatro do nosso país. Em Curitiba, no Paraná, está a companhia de Manuel Kubachuk, um dos mais premiados e renomados artistas de bonecos do nosso país e do mundo. Em Minas Gerais, a maior de todas as companhias de teatro do Brasil e do mundo, o Giramundo. Enfim, vocês conheceram muitas técnicas e muitos estilos de bonecos. São estilos coletivos, como bonecos de balcão, estilos únicos, entre eles o de Gabriel Bezerra, um dos maiores bonequeiros do estado do Rio de Janeiro. Na década de 90, aproximadamente 1997, surgia na TV vários grupos e companhias de teatro de bonecos, entre eles a Companhia Teatral de Bonecos de Guarulhos. Também surgiu naquela mesma época Edilson Polara, o Anjo das Marionetes, um dos maiores bonequeiros que eu já vi. Seus bonecos são incríveis, eles conseguem encantar adultos e crianças de todas as idades. E seus shows, espetáculos, têm obtido 100% de satisfação do público. Para mim, Edilson Polara é um dos maiores bonequeiros de todos os tempos que eu já vi. E este sou eu, missionário Andrei. Em breve vocês conhecerão melhor o meu trabalho.